Boa noite. Hoje vai dar certo. Ontem eu tive um probleminha e eu ia passar aqui para falar sobre mais um herói da Bíblia chamado Jonas, né? Que traduzido quer dizer pomba. E só que eu não consegui porque travou a câmera. Mas hoje eu estou aqui novamente e gostaria de dizer a paz do Senhor para vocês. Dizer que eu gostaria de estar gravando mais filmes, né, mais mensagens, mais narrativas, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o 19º herói, né? Para iniciarmos, nós vamos falar. Eu queria de longa data já pedir desculpa pelo barulho onde eu moro aqui. Hoje, por se tratar de ter tido um jogo da seleção, tá tendo muito barulho aqui de moto. Então eu gostaria de estar iniciando falando a respeito do profeta Jonas. Profeta Jonas, né? Profeta, mais uma vez desculpa, que no capítulo 1 Deus envia ele para pregar a palavra de Deus a uma cidade chamada Nínive, né? Porque essa cidade estava cheia de pecados e malícias. E o pecado era tão grande que chegou às narinas de Deus. E Deus assim quis enviar Jonas lá. E Jonas, em vez de obedecer a palavra, ele preferiu sacrificar. Ou seja, ele preferiu não ir, não ouvir a palavra de Deus e não obedecer a voz do Senhor. E ele foi em direção a Tarsis, que é a cidade ao norte. Ele desceu para Tarsis, lá comprou uma passagem e entrou num barco e junto com os pescadores, né, partiu em alto mar. Só que ele não ficou em cima junto com os pescadores, ele desceu e ficou lá no porão. Nesse porão ele acabou dormindo, né? E Deus enviou uma grande tempestade. Uma tempestade onde o barco quase veio a pique. E o que aconteceu? Teve um fato de desculpa, mais uma vez. Mas infelizmente tem dia que parece que o inimigo ele está mesmo de prontidão, né? Sempre querendo atrapalhar os planos do Senhor. Mas não vai atrapalhar não. Continuando, o barco quase veio a pique, ou seja, quase naufragou, quase afundou. E os tripulantes ali, os pesqueiros, os pescadores, né? Eles resolveram orar, cada um ao seu Deus. E vindo que não tinha solução, porque era o próprio Deus que estava causando aquela tempestade, eles lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Aí o chefe da embarcação desceu até o porão e falou com Jonas. E Jonas falou: essa tempestade, isso que está acontecendo é por causa de mim mesmo. Porque eu sou hebreu e eu desobedeci a Deus. Eu temo a Deus, mas eu desobedeci, é por causa de mim que está acontecendo isso. Então,
chefe da embarcação resolveu lançar sorte sobre Jonas e lançar ele ao mar. E Jonas caindo ao mar, ele se levantou e ele foi lançado ao mar. E Deus enviou um grande peixe, né? Muitos não sabem se foi uma baleia gigante ou um réptil da época, né? Porque naquela época ainda existiam muitos animais nas profundezas, né? E Jonas passou 3 dias no ventre desse peixe, né? E aí já é o capítulo 3, né? Que é o capítulo 1, narra que Jonas foi de encontro à cidade, em vez de ir para a cidade, ele foi para Tarsis e entrou em alto mar e veio a tempestade. Capítulo 2 narra que Jonas ele foi engolido, né, por esse peixe. E no capítulo 3 narra que Jonas fez uma oração e Deus ouviu a sua oração. E aí no capítulo 4 o peixe lança Jonas novamente para a terra. E aí Jonas vai de encontro à cidade, fazer aquilo que Deus tinha mandado. Porque a palavra diz que a palavra do Senhor vinha novamente a Jonas. Ou seja, Deus falou novamente a Jonas: vai a Nínive e prega a minha palavra. E Jonas dessa vez não teve como correr de Deus. Ele teve que ir até lá. Chegando lá na porta da cidade, ele entrou e ele começou a falar. E Deus foi ouvido e o rei de Nínive, né? Porque a cidade de Nínive era babilônica, só que os assírios conquistaram essa cidade, que mais na frente, através da história, ela seria conquistada também pelos medos e os persas. Aí o rei, ele entendeu que ali havia um profeta de Deus pregando a palavra. E o rei deu um decreto que todos deveriam fazer um jejum para se arrepender, para que Deus poupasse a cidade. Até os animais não comeriam. E Deus realmente cumpriu isso. Pelo fato de Deus ter cumprido, né? Porque Deus não quis mais destruir a cidade, Jonas ficou revoltado, né? Queria pedir até a morte dele, pediu a morte. E como Jonas se encontrava à porta da cidade lá de fora, e o sol estava quente, Deus fez nascer uma boboreira, e essa boboreira veio fazer sombra a Jonas. E com aquela sombra aí, Jonas acabou dormindo. Só que Deus novamente enviou um bicho que comeu a boboreira, e ela secando, ela morreu. E o sol novamente bateu no rosto de Jonas. E Jonas acorda e fala: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor... Mas por quê? E aí Deus queria saber por que Jonas estava tão indignado. E Jonas contou para Deus que sabia que Deus era benigno, misericordioso e que se arrependia do mal. Porque ele sabia que se ele falasse do amor de Deus, a cidade se arrependeria, né? E Deus fala: mas agora você está triste por causa de uma revoltada e triste por causa de uma boboreira que nasceu e morreu, e ela é o fogo. Não pode eu também me esquecer e perdoar essa cidade de 120 mil habitantes que não sabem entre o bem e o mal? E Jonas entendeu
o recado de Deus. E assim é para nós nos dias de hoje. Nós às vezes condenamos o mundo, porque a palavra diz que o mundo já é maligno. Mas Deus ele fala que ainda existem muitas pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal. Não sabem entre a mão direita e a esquerda. Essas pessoas precisam ser encontradas. A palavra de Deus tem que chegar ao coração delas. A cidade de Nínive, ela foi destruída mais para frente, porque eles se arrependeram ali, mas eles não permaneceram no Senhor. Porque uma coisa é se arrepender. Você deve se arrepender de todo mal, mas você tem que permanecer firme na presença de Deus. Porque se você se arrepender e depois novamente voltar para o mundo, a palavra mesmo diz que aconteceram coisas piores do que a primeira. Do mesmo jeito que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Quando você também deixa a presença de Deus, a presença de Deus também se afasta. E você se esfria. E Deus ele não quer isso. Então fique com essa palavra, medite, no livro de Jonas, que você vai aprender como Jonas, um profeta, estava lá em cima, conseguiu descer ladeira abaixo. Porque ele, ao invés de ir para Nínive, ele foi, desceu para Tarsis. Depois entrou no barco e desceu pro porão. Do porão jogaram ele na água e ele desceu às profundezas do mar. E um grande peixe engoliu e ele ficou por 3 dias na barriga desse peixe, como se fosse um abismo. E de lá ele clamou e Deus restaurou novamente. Então, possamos a cada dia viver em novidade de vida, né? Que Deus sempre vai estar nos restaurando se nós continuarmos firmes na presença dele. Tá bom? Deus abençoe, que você possa gostar dessa narrativa. 19º Herói Bíblico. A paz.